Quando eu contei aqui nos stories meus que o Antônio tentou me bater, ele veio com a mãozinha assim, ó, com a mãozinha fechada aqui perto da minha boca. E eu fiquei muito brava com ele, falei brava, que realmente eu não ia aceitar que ele me batesse. E depois eu conto pra vocês que ele estava realmente triste por conta da saudade que ele estava sentindo do Rafa, que é o marido da Bruna. Mas, ok, ele realmente, através da tristeza, dessa emoção dele, ele ficou bem chateado e teve uma reação impulsiva quando eu disse que era hora de dormir. Né? Dá para entender a emoção dele e é muito importante que eu entenda a emoção dele, mas quando ele tem uma reação por conta dessa emoção, o que eu faço? Eu vou deixar e simplesmente dizer: ah, filho, tudo bem você bater na mamãe porque você tá triste? Não, eu vou voltar lá naquela questão. Você está triste? É que na hora que ele tentou bater, eu não dei aquele clique que falei pra vocês nos stories, que ele tava fazendo aquilo porque ele tava triste, sabe? Na verdade, eu só disse: eu não vou aceitar. Eu não vou, porque eu ainda estava entendendo que era por conta do limite, que era a hora de dormir, ele não queria dormir. E na verdade tinha muito mais, né? Então eu falei pra ele, eu falei bem brava com ele mesmo, e eu gritei, falei pra vocês nos stories ontem que também grito, viu? Gritei pra ele, falei: você precisa aprender isso, que em pai e mãe não se bate, e se aprende isso com o próprio pai e mãe. Então eu falei assim com essa firmeza e falei pra mim, sabe? Eu não vou admitir que filho meu me bata. E ele vai aprender isso com quem? Comigo. Porque depois na vida vai ficar muito mais difícil aprender. Então essa firmeza assim que a gente aciona e que vem bem de dentro, uma força, a criança sente. Ela pode continuar gritando, ele não queria escovar dente a partir daí. Beleza, ele não queria nem dormir, né? Então tudo que vem antes de dormir ele não queria. Escovar os dentes foi na marra. Ai, mas como que faz? Vai escovar dente na marra? Bom, eu não vou deixar dormir sem escovar dente, né? É uma escolha que a gente faz aqui pela educação deles, então vai escovar dente. Na boa ou na marra, né, gente? Né? Ai, mas não é respeitoso. Respeitoso é sim. Quando você decide que tá cuidando dessa criança e que vai fazer de tudo pro bem-estar dela, é respeitoso. Né? A gente vai ajudar essa criança a perceber que você está cuidando, eu estou cuidando de você. Vamos lá, você vai. Eu sempre costumo usar algumas expressões aqui em casa e também oriento as famílias a respeito disso. Você vai sozinho ou você precisa de ajuda? Porque às vezes a criança vai sozinha. Vamos lá, chegou a hora de escovar os dentes. Hora de escovar os dentes. Vem. Você vem? Ou você precisa de ajuda? Se ela precisa de ajuda, significa que ela não está vindo sozinha. Você vai lá, pega no colo e traz. Ah, mas ela vai chorar, ela vai ficar brava, ok. Então, pra gente não agir só assim, porque às vezes você vai escutar essa live aqui e sai com algumas percepções bem recortadas. Ah, a Natúcia falou que não quer fazer, pega na marra e faz. Antes, a gente tem que ir comunicando, a gente vai avisando, mas eu tenho certeza que algumas pessoas já fazem isso e isso também nem sempre é suficiente. Então, Antônio, Pedro, tá chegando a hora de dormir, 9h30, tá chegando 9h30. Quando chegar esse horário, eu vou desligar a TV, por exemplo, se eles estiverem na TV. Olha, quando chegar esse horário, vai escovar os dentes, ok? A gente vai avisando, não é de repente, não é chegar, desligou a TV e vai dormir e fica brava à toa do nada. Não, teve toda uma condução, sabe? Teve toda uma condução. Mas chegou na hora e não vai, o que fazer então? Fazer uma conscientização, um discurso moral a respeito dessa questão? Não, não tem jeito. Tem que ir. Né? Algumas coisas você pode escolher, meu filho, outras não. Essa coisa você não pode escolher. Hora de dormir, se vai escovar os dentes ou se não vai, são coisas que não dá para escolher, que são da escolha do adulto. E quando você está firme dessa sua escolha, seguro dessa sua escolha, pronto, você faz o que tem que ser feito, sem tanta problematização. Né? Então, toda vez que eu recebo essa pergunta, às vezes tem gente que me pergunta pessoalmente, tem bebezinhos, crianças bem pequenas que já têm reações de bater no pai e na mãe quando contrariadas, eu não estranho, viu, gente? Porque não tem nada de errado, viu? Criança, é claro, vou voltar.
Você vai dizer, nossa, mas que contraditório. Ela está dizendo que não é para deixar bater em pai e mãe. Não, não é mesmo. Não, a gente não tem que admitir. Mas quando eu digo não tem nada de errado, não tem nada de anormal com uma criança entre 1 aninho até 3, 4, 5 anos, quando contrariado, querer bater no pai e na mãe. Eles quererem bater é uma coisa, a gente deixar é outra. Quando eu falo querer, também não é consciente, viu? Vou bater no meu pai e na minha mãe. Na maior parte das vezes, especialmente com as crianças menores de 3 anos, é uma reação realmente impulsiva, tá? A criança é tomada pela reação. Ela não mede consequências. Crianças são inconsequentes mesmo. E quem ensina essa criança a tornar-se consciente das consequências? Nós, pai e mãe, em parceria também com a escola, é claro. Mas são os pais que têm essa responsabilidade de conduzir essa educação de modo que a criança perceba quais são as consequências para os atos. E quando uma criança bate na gente, é necessário ter uma consequência. É necessário que ela perceba que você não aceita e que você diz muito firme para ela, eu estou falando sério. E essa frase, eu estou falando sério, você não precisa dizer essa frase. A criança percebe que você está falando sério, com o seu tom de voz, com a sua expressão facial, com a sua firmeza do corpo, né? Ela percebe que esse tom de voz é diferente do tom de voz do filho, vamos brincar com a mamãe? Ou vamos jogar bola com o papai? É diferente, um tom e do outro. Ah, é hora do jantar, ai que delícia, o jantar tá na mesa, vamos papar, vamos comer. É um outro tom. Agora, quando essa criança transpõe um limite que você realmente não aceita que ela passe, e você fala firme, ela vai perceber. Às vezes a gente precisa treinar. Eu já recomendei isso para uma mãe uma vez. Mais até do que o pai. O pai era muito bravo, a mãe era mais permissiva. E aí eu pedi para ela, treina, coloque-se no espelho. Olhe para o espelho e se veja. Ai, eu fico assustada, eu fico com medo de mim mesma. Já aconteceu isso com mãe. E teve uma vez, não faz muito tempo, que eu atendi também um pai que tinha bastante dificuldade para colocar-se como autoridade, porque ele tinha medo da própria autoridade, dessa autoridade ser violenta, sabe? Então, a gente às vezes pensa que é mais fácil para um do que para o outro, e tudo depende da nossa própria história de vida, depende da forma como a gente lida com as próprias emoções, né? E aí pode ficar mais simples para umas pessoas, pode demandar um pouco mais de determinação e de estudo para outras pessoas. A gente precisa muitas vezes estudar, sim, sobre as nossas ações, mas eu não digo só estudar nos livros, buscar na internet, não é só isso, sabe? Mas é estudar-se, é conhecer-se. A gente precisa realmente fazer um mergulho interno para poder dar conta do mergulho das nossas crianças.